Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu vou começar a fazer as nossas videoaulas aqui agora. Vou começar a fazer as nossas aulas tudo online. E durante esse período, né, que a gente vai ficar aí do isolamento do coronavírus. Ah, mas eu passando o conteúdo aqui digital, vocês assistem. Normalmente vou pegar a apresentação de slide mesmo. Aí vou colocar um áudio no fundo, vou fazer uns desenhozinhos para explicar os conceitos. Aí se vocês tiverem dúvida, vai ficar um fórum aberto aí no chat do Moodle. Vocês podem tirar dúvida por ele, podem me mandar mensagem, enfim, vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvida, não tem problema nenhum. Eu quero ver se a gente faz, eu passando esse conteúdo, só para saber se está todo mundo entendendo, eu vou passar por aula uma atividadezinha pequenininha para entregar toda semana. Mas é só para ver se está todo mundo entendendo, tá? Então não tem nada de avaliação em cima disso. É só para eu ver, passei o conteúdo, quero ver se vocês estão entendendo, então vocês fazem atividade para mim e mandam. Sempre vai ser um negócio super simples, só para ver se vocês estão entendendo qual que é a pegada. Bom, a primeira aula que a gente vai fazer digital é de circuito de tomada. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre circuito de interrupção, circuitos e tal. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o circuito de tomada. Dos sistemas de circuitos ele é mais simples, mas ele demanda um conhecimento de algumas coisinhas que são importantes, tá? Então, o seguinte, quando a gente fala de tomada, existem dois tipos de tomada que vocês... existem dois tipos de tomada que vocês têm que conhecer. A tomada de uso geral e a tomada de uso específico. A tomada de uso geral é aquela que vocês vão usar para todas as cargas que são mais comuns. Ventilador, TV, todo mundo que for tomada meio baixa, vamos dizer assim, tomada de carga baixa. Então, TV, ventilador, aparelho de som, nem sei se tem aparelho de som ainda. Enfim, esse tipo de carga, computador, notebook, que você pode usar de forma geral. Meio que a TUG é um tipo de tomada que você pode colocar, entre aspas, mais de uma carga. Vamos pensar assim, eu tenho uma tomadinha que eu posso colocar vários elementos ali, aquela tomada que fica na parede. A tomada de uso específico é uma tomada de alta potência, tá? E normalmente é um tipo de tomada que só vai um tipo de carga. Então aqui a gente está falando de chuveiro, está falando de torneira elétrica, ar-condicionado. Então pensa a TUG como um tipo de tomada que você pode colocar qualquer carga, são cargas mais baixas, até uns 600, 700 watts. Eu acho, ainda 600, 700 watts eu acho meio alta para TUG, mas vai ficar alguma coisa perto disso, porque você pode ter, por exemplo, uns micro-ondas, umas geladeiras que você pode colocar em tomada de uso geral. Mas a tomada de uso específico estamos falando de potências altas, tipo 4.500 watts, 5.000 watts. Daí estamos falando mesmo de torneira elétrica, uns ar-condicionado mais potentes, split, chuveiro e por aí vai. Então meio que define você poder usar tudo que mais de uma carga aqui e aqui uma carga só. E a potência. Bom, a gente não entrou muito em potência, mas a gente tem que manjar o seguinte. A potência elétrica de alguma coisa ela é dada em watt ou volt-ampere, tá? E ela é dada pela seguinte relação. Você pega a tensão em volts de um sistema e faz a multiplicação dela pela corrente desse sistema. E daí você descobre qual que é a potência que aquele equipamento tem ou que o sistema está consumindo, tá? Essa relação entre tensão e corrente, ela que dá a potência, ela indica mais ou menos, eu estou falando de potência elétrica aqui, tá? Ela indica mais ou menos o quanto de certa forma, o quanto de carga que esse meu dispositivo ele vai acabar consumindo da rede. Porque se você pensa que a tensão ela é meio que sempre igual, 127 ou 220, a relação aqui para indicar se um objeto consome mais ou menos vai ser a corrente. Então, um objeto que tem uma potência mais alta na mesma tensão, tipo, sei lá, vamos pensar numa TV. Vamos supor que a TV, se você olha atrás dela, está escrito que é uma TV que consome 100 watts. Se você colocar ela numa rede de, sei lá, de 127 watts, que é uma rede normal nossa e tal,
127 volts, desculpa, eu falei watt não, volts, você consegue saber mais ou menos que a corrente desse sistema aqui vai estar ali perto de 0,70 alguma coisa, 0,78, 0,77. Então a gente está falando que esse negócio aqui tem uma corrente de 0,78 ampere. Então ele gasta, de certa forma, pouquinho, ele gasta menos que 1 ampere. Agora, se tivesse um equipamento de 1000 watts aqui, tipo, sei lá, uma torneira elétrica tem um pouco mais, sei lá, um ar-condicionado, a gente está falando daí de, sei lá, tipo 7,8 ampere. Então a gente sabe que ele gasta mais. Então a potência é meio que para vocês na arquitetura, né? Ela vai servir meio que como uma relação de indicativo se está gastando mais ou menos e gasta mais corrente, por aí vai. Esse valor de corrente elétrica, vocês vão ver lá na frente, impacta bastante na escolha de cabo, na escolha de disjuntor, esse tipo de coisa. Por hora, o que vocês precisam entender? Que a potência ela é a relação da tensão com a corrente e que como a gente meio que trabalha com umas tensões meio que padrão, indica que o dispositivo, um determinado dispositivo, gasta mais corrente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente vai ter que escolher as potências das TUGs e das TUIs para colocar no desenho a partir do tipo de equipamento que você vai colocar lá. Então, se o equipamento ele gasta mais potência, você tem que acabar escolhendo na posição do desenho uma TUG ou uma TUI específica. De certa forma, é mais ou menos isso aqui, ó. Você, por exemplo, você pega, sei lá, uma construçãozinha, sei lá, faz de conta que tem uma casinha aqui. Aí aqui, sei lá, aqui é cozinha, aqui é quarto, e não sei o que, tá? Enfim, isso aqui é a sala. Aí vamos supor que a sala você vai ter uma TV aqui, você vai ter um aparelho de som, daí na cozinha vai ter aqui uma torneira elétrica, e enfim, e aqui no quarto um ar-condicionado. A TV e o aparelho de som, eles são TUGs, né? Eles são TUGs porque você pode colocar, normalmente você vai colocar equipamentos de potência mais baixa, tipo, sei lá, TV, ou aparelho de som, notebook, eventualmente você não está usando ele, você pode ligar o notebook, que são tomadas mais gerais. Então, normalmente a gente acaba fazendo a marcação delas, ou seja, a escolha delas pela potência dentro do layout. Então, sei lá, essa aqui acaba tendo, sei lá, 100 volt ampere. Só para vocês terem uma ideia, 1 volt ampere é mais ou menos 1 watt, tá? Então a relação é praticamente de 1 para 1. Então quando eu estiver falando 100 volt ampere, estou falando mais ou menos 100 watt. Então, quando eu vou escolher uma tomada para o meu sistema, eu meio que vou falar para o projeto, né? Escolher para o projeto, eu vou posicionar ela a partir da potência do meu equipamento. Quando eu falo, por exemplo, da cozinha que tem uma torneira elétrica, eu vou ter que escolher uma tomada que aguente, sei lá, 5.000 volt ampere ou 5.000 VA. Então, a escolha da tomada, ela depende do uso e ela depende do que vai ser. Então, por exemplo, aqui eu consigo colocar tomadas de potências mais baixas, escolher tomadas para potências mais baixas, TUG, porque eu vou usar mais equipamentos numa mesma tomada. Aqui, no ar, sei lá, no ar-condicionado na torneira elétrica, por exemplo, eu estou falando de tomadas de alta potência que vão usar potências altas, ou seja, vão ter correntes altas, e que eu não vou ficar usando a mesma tomada sempre para a mesma coisa. Então, aliás, eu não ficar usando a mesma tomada para outras coisas, eu vou usar ela sempre para a mesma coisa. Então, ela é uso específico. Então, quando vocês forem pensar no layout do projeto de vocês, vocês vão ter que pensar nisso. Então, tenho um projeto da casa, vou fazer o apontamento onde vai ter tomada, e as tomadas eu vou ter que indicar. Bom, essas duas tomadas aqui elas têm potência alta, que são tomadas de uso específico, e essas aqui pequenininhas são TUG, são tomadas de uso geral, porque eu posso usar para tudo e elas têm potências mais baixas. Normalmente a potência que você está procurando está no equipamento que você vai colocar. Então, se comprar uma torneira elétrica, vem escrito lá 5.000 watts, 5.500 watts, que é o tipo de tomada que você vai colocar. Essa marcação que a gente faz no primeiro momento no desenho do projeto é mais para a gente ter uma referência do que a gente vai acabar usando lá na frente de disjuntor e cabo, tá? Porque num primeiro momento o projeto de vocês ele acaba indo para esse sentido, escolher posição de tomada,
que tipo de tomada vai ser, a potência que ela vai ter. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotam e perguntam aí no fórum ou mandam mensagem para mim. Então, a gente vai dizer... Aí tem umas norminhas, na verdade, que vocês precisam seguir para TUG, para tomada de uso geral. Então, o banheiro tem que ter pelo menos uma TUG de 600 VA até 600 Watt do lado do lavatório e até ter 3 tomadas 100 VA para cada tomada excedente. O que isso significa? Que do banheiro você vai colocar pelo menos uma tomada no lavatório de 600 para poder trabalhar com barbeador ou com secador, que é uma potência um pouco mais alta. E vocês podem até colocar mais... sugestão minha, colocar até mais uma só. Pode colocar ali perto de potência baixa para ligar algum equipamento que vocês queiram no banheiro para limpeza, tá? Aí cozinha, copa, isso tudo aqui tá naquela norma que tá no site que eu passei para vocês, que é a NBR 5410, tá bom? Aí cozinha, copa, cozinha, área de serviço e tal, no mínimo uma tomada para cada 3,5 metros, fração do perímetro. Sendo que acima de cada bancada com largura acima de 30 tem que ser previsto pelo menos uma tomada de 600 ou até 3 tomadas de 100 para cada tomada dessa aqui. Então assim, pega o perímetro da cozinha, copa a cozinha, divide por 3,5, você coloca uma tomada de 100 VA ou 600, dependendo do uso do que você está pensando na cozinha. Em cada bancada, tem que ter, com largura de acima de 30, tem que ter pelo menos uma de 600 ou uma de 100 a cada 3,5 dela. Assim, sugestão que eu dou, trabalha sempre com uma a cada 3,5 e na bancada você coloca quanto você for. Essas normas que eu estou mostrando aqui para vocês, elas estão na NBR 5410, mas no meu ver a NBR está um pouco anacrônica já. O ideal era que vocês colocassem a quantidade de tomada que vocês acham que vai usar no espaço. Só não pode colocar menos do que está na norma. O que isso significa? Você fez o cálculo a partir disso aqui. Deu 3 tomadas. Você pode colocar no mínimo 3. Pode colocar 15 se você quiser, só não pode colocar menos do que 3. Entende? Porque no final das contas a gente tem que ir pela norma, mas não significa que você precisa fazer estrito sensu ela. Você pode colocar mais. Inclusive eu recomendo que vocês coloquem sempre mais tomadas. Sempre lembra da questão da sala de aula, que vocês trazem notebook, esse tipo de coisa, e tem pouca tomada. Precisaria ter mais. Então vocês como arquitetos têm que prever o conforto do espaço. Então tem que prever que vai precisar de mais tomada. Aí, hall, corredor, pelo menos uma. E o que não for isso, vocês fazem o seguinte cálculo, que é o que a gente acaba usando meio que para tudo. Perdão. Eu tô saudável, eu só engasguei, não é coronavírus não. Bom, também não sei, mas espero que não seja. Espero que vocês estejam bem aí também, lava a mão, passa álcool em gel, não vão ficar doente não. Então você pega aqui para qualquer cômodo que não seja esses daí, eu meio que acabo usando meio que para tudo isso aqui. Você pega o cômodo e vê. Se ele tiver menos do que 6 metros quadrados de área, você coloca uma tomada. Se isso aqui for maior do que 6 metros quadrados, você pega o perímetro e divide por 5. E daí você descobre quantas tomadas há naquele cômodo. Então, ou você segue as outras regras, ou você vê, se o cômodo tiver até 6 metros quadrados, você tem pelo menos uma tomada de 100 VA ou 600, que é TUG, né? Vocês vão entender TUG sempre como 100 ou 600 VA. 100 para carga bem baixinha, tipo notebook, TV, esse tipo de coisa, e 600 para, sei lá, VAP, instaladeira ninguém usa, mas essas coisas com carga um pouco mais alta, sabe? Tipo aqueles condicionador de ambiente, secador, esse tipo de coisa. Então, até 600 metros quadrados, 6 metros quadrados do espaço, uma, para cima de 6 metros quadrados, pega o perímetro dividido por 5 e dá a quantidade mínima de tomada que tem que ter lá. Tudo bem? Como que eu ligo as TUGs? Esse desenho aqui ele é só referencial, tá? Mas esquece isso aqui porque depois a gente vai ver o quadro de distribuição, vou ensinar vocês. Mas basicamente a ligação dele é o seguinte, eu tenho que ligar uma fase e um neutro e sempre ligar o terra. Lembra que eu fiz o desenho de Whistler na tela lá, na sala. Tem que sempre ligar fase, neutro e terra ou fase terra. Fase, neutro e terra se for 127, fase terra se for 220. E sempre em paralelo, tá?
sempre em paralelo. Lembra que eu mostrei para vocês lá atrás dos circuitos em paralelo? Deixa eu ver se eu acho aquilo que eu mostrei para vocês lá atrás. Espera aí. Aqui, ó. Lembra que quando eu coloco duas cargas em paralelo, elas distribuem a tensão entre elas. Se eu coloco em série, ele divide as tensões. Como você quer que todas as tomadas tenham a mesma tensão para manter uma relação funcional, porque as cargas têm uma relação normal de potência e tensão delas, então todas as lâmpadas que vocês forem ligar, opa, vamos continuar até chegar lá. Eu falei lâmpada, mas não é lâmpada, tá? É tomada. Todas as tomadas que vocês forem ligar, vocês ligam em paralelo. Tudo bem? Isso aqui é a ligação de TUG. Normalmente TUG você pode ligar elas em paralelo, uma quantidade de X aí. Não dá para você ligar quantas você quiser. A gente normalmente acaba ligando 4 ou 5 porque depende de corrente de disjuntor. É uma coisa que eu vou lidar com vocês mais para frente. Mas por hora vocês saibam que vocês podem ligar mais de uma TUG se vocês quiserem em paralelo. Porque primeiro a TUG deixa usar um range maior de equipamento e segundo que você pode ligar mais de uma TUG no mesmo circuito. Essa é uma das características importantes da TUG, da tomada de uso geral. Você pode ligar ela em pode ligar mais de uma no mesmo circuito. Já a TUI não. A TUI é um tipo de uso específico. Você tem que colocar ela exclusiva no circuito dela, tá? O que significa? Que quando você tem, por exemplo, um circuito, igual a gente viu na semana passada, você pode, por exemplo, no mesmo circuito ligar, sei lá, 4 lâmpadas, no outro circuito você pode ligar 3 tomadas. Tá vendo? Você tem mais de uma carga no mesmo circuito. A TUI não. A TUI é uma carga tão alta e tão exclusiva que ela tem que ter um circuito único dela. Então eu não posso, por exemplo, ligar uma tomada de chuveiro e uma tomada normal no mesmo circuito. Não pode. Eu preciso que o chuveiro tenha um circuito exclusivo dele. Eu preciso que a torneira da cozinha também. Então todas as ar-condicionado também. Todas as cargas altas você vai considerar como TUI e você vai necessariamente ter que fazer o quê? Tem que deixar ele no circuito exclusivo. Normalmente a gente coloca a TUI a 1,5 m do chão, porque exceto a torneira da cozinha, porque normalmente são cargas altas, né? Vocês vão ver mais pra frente que a gente tem 3 tipos de tomada no desenho técnico. A tomada baixa, com triângulozinho vazio, com risquinho. A tomada média, que ela é meio pintadinha. E a tomada alta, que é inteira pintada. Ficou uma merda, mas dá pra entender. A tomada baixa fica mais ou menos a 30 centímetros do chão. Essa aqui fica mais ou menos uns 60 centímetros, 1 metro. Essa aqui é 1,5 m, 2. Então essas tomadas aqui, elas têm a representação do quê? Tomada de rodapé, que são cargas baixas, TV, notebook. Tomada média, que é micro-ondas, geladeira, esse tipo de coisa. E tomada alta, que é chuveiro, ar-condicionado. Normalmente, a única tomada alta que a gente acaba vendo mais baixo é a que é da torneira, mas ela segue mais ou menos esse padrão. E lembra que a carga dela, a potência dela é alta. Então você pega, por exemplo, uma TUI. Normalmente o pino dela é um pouco maior do que o pino da TUG. Então você compra uma TUI, a tomada para TUI, por ela trabalhar com uma corrente muito alta, por ter potência muito alta, o diâmetro do orifício dela é mais ou menos 4,8 milímetros, e a tomada normal que você compra é de 4 milímetros. Então esse aqui é o padrão nacional, não pode usar as antigas, mas é mais ou menos essa ideia aqui. O que rola muitas vezes, por exemplo, é que o cara ele compra um micro-ondas e ele faz a adaptação do maior para o menor, compra adaptador e tal. Isso é uma puta merda, né? Porque tipo, você tá com um negócio que tá com uma corrente muito alta, forçando a passar num condutor com diâmetro muito pequeno. Aí o que vai acontecer? Muito provavelmente esse condutor vai esquentar, pode pegar fogo, pode queimar. Então o ideal é que você tenha uma tomada de uso específico, você mantenha o padrão dela conforme vem no equipamento e faça a instalação na parede até o quadro de distribuição conforme tem que ser. Então uma coisa não encaixa na outra. Tudo bem? O chuveiro é um exemplo bom de tomada de uso específico. Normalmente chuveiro 220, tá? A gente não costuma fazer chuveiro 127, porque a corrente vai muito para cima. A gente costuma trabalhar com um cabo de 4 milímetros ou 6 para chuveiro. Se você usa 127, a corrente vai muito para cima por conta da relação da lei de Ohm. Lembra que potência é igual a tensão vezes corrente.
Se a gente inverter isso aqui, a gente vai ver que a corrente de um sistema é igual a potência dividido pela tensão. Se essa tensão for menor, para a mesma potência, a corrente vai lá para cima. Ou seja, pensa assim, que eu tenho um chuveiro de 5.000 watts. Tá? Ai, é uma droga, não posso pôr texto, tem que desenhar. Faz conta com 5.000. E eu ponho ele no circuito 127 volts. Mais ou menos aqui a gente está falando de uma corrente de 40 ampere. 39, vai, 40 ampere. Se eu colocar o mesmo num de 220, a gente está falando de um negócio muito menor. A gente está falando de uma corrente aqui perto de 22, 23 ampere. Então repara, a gente não costuma trabalhar com o chuveiro 127 porque a corrente vai muito para cima. Normalmente um cabo de 4 milímetros aguenta até 28 ampere. Então, se eu coloco 220, uma potência dessa, show, funciona legal. Agora, se eu ligo o 127 com o mesmo cabo, a corrente vai lá para cima, pode queimar. Então, eu tenho que colocar um cabo de 6, um cabo de 10, inclusive encarece a instalação. Então, o ideal é que o chuveiro seja sempre 220. Você liga ele direto, a gente chama de TUG, mas a gente evita até colocar conector. E tenta fazer ligação direto, a gente solda o cabo e faz isolamento. E terra sempre, né, para evitar fuga de corrente e descarga. Bom, basicamente é isso. Tem um outro tipo de instalação que é de ar-condicionado, que é uma TUI, tá bom? O ar-condicionado é uma TUI bem tranquila de se instalar, só que vocês precisam entender algumas coisinhas dela, tá? O ar-condicionado, normalmente, você acaba usando ele para fazer, obviamente, a refrigeração do espaço, né? Você fazer a climatização do espaço, e você tem que fazer um cálculo disso. Como não é objetivo da disciplina de elétrica ensinar vocês a fazer o cálculo de BTU do ar-condicionado, eu vou focar só na parte de instalação. Mas quem quiser curiosidade, me pergunta que eu ensino a fazer. Bom, esse é um ar-condicionado tipo janela, ele é mais antigo. Normalmente o pessoal usava o ar-condicionado janela em escritório ou mesmo casa. Então ele chama janela porque você abria um rasgo parecido com uma janela e colocava o ar-condicionado lá. Aí do lado dele você ligava um disjuntor, tá? Mais ou menos de 25 ampere. Ele consome mais ou menos uma corrente de 15 ampere o ar-condicionado, 15, 20. E você deixava ele ligado do lado e você fazia a ligação dele com o disjuntor. O pessoal vem substituindo esse tipo de ar-condicionado porque a perda térmica dele é muito alta. Como o condensador e o evaporador dele ficam na mesma caixona, meio que a troca de ar fica ruim e tal, ele não refrigera tanto. O pessoal tem usado mais esse aqui, que é o split, tá? O split ele é separado em dois módulos. Então, como que funciona? Ele tem um evaporador e ele tem um condensador, tá? Ele tem um evaporador e ele tem um condensador. E como que funciona? Esse aqui fica do lado de fora, esse aqui fica do lado de dentro. Vocês já devem ter visto isso. Eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como que funciona o processo do ar-condicionado, tá? O processo do ar-condicionado é igual ao processo de uma geladeira. Ele tem uma bombinha que fica forçando um fluido volátil aqui dentro. Antigamente o pessoal usava freon, hoje o pessoal usa outros materiais, porque o freon, na verdade, ele faz mal ele tem CFC, causa problema com a ozônio e tal. Mas a ideia qual que é? Que ele é um líquido que se torna vapor muito rápido, se torna gás muito rápido. Então, a ideia qual que é? Que você fica forçando o sistema a girar, forçando esse líquido a girar dentro de uma serpentina, normalmente de cobre, e essa bomba ela faz esse líquido ficar andando dentro da serpentina. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: você vai fazendo esse líquido andar aqui por dentro. Normalmente ele começa como vapor. Então ele condensa, né, esse vapor em líquido. Ele vai andando pela serpentina até que ele chega num ponto de fricção. O que significa? Reduz o diâmetro do tubinho. E daí quando esse líquido passa por aqui, ele sofre um processo de fricção e ele vira vapor. É como se estivesse apertando um spray. Então você vai lá perto, ele vai... E para ele poder virar vapor nesse processo de fricção, quer dizer, ele tem que tirar calor de algum lugar. Porque ele tem que virar vapor.
Então lembra daquele processo de evaporação da escola, não sei se vocês lembram do negócio de calor latente, tipo, eu vou fervendo a água até que ela chega numa temperatura que ela para, daí ela começa a evaporar, aí ela sobe de novo, não sei se vocês lembram disso, que tinha um calor sensível e calor latente. Aqui dentro é parecido, a bombinha ela faz esse líquido que é volátil andar dentro dessa serpentina, ele chega num ponto que afina, como se você estivesse apertando um spray. Então ele transforma o líquido em vapor. Só que para ele poder transformar esse líquido em vapor, quer dizer, para ele poder sair de um estado para o outro, ele tem que tirar calor do ambiente. Então quando ele tira calor do ambiente, ele vira vapor. Então esse lado fica frio. Por quê? Porque ele está tirando o calor do ambiente para poder esfriar, para poder transformar esse negócio em vapor. Aí o que acontece? A serpentina fica fria. Quando ela fica fria, você coloca um ventilador para empurrar esse ar frio para fora. É assim que funciona mais ou menos o ar condicionado. Aí quando ele volta para cá, quando ele vai virar líquido, ele vai perder calor porque ele precisa voltar para um estágio anterior. Então quando ele perde calor, ele volta a líquido e esse lado fica quente, que é onde na geladeira a galera pendura a cueca para poder secar. Então é mais ou menos esse processo aqui. Você fica forçando o líquido volátil passar, aí quando ele chega numa válvula de expansão, numa estricção, para que ele consiga tirar calor do ambiente, aí ele transforma esse lado da serpentina frio, você joga isso para o ambiente e depois ele volta, o compressor a bombinha, ele volta para dentro do sistema, aí ele perde calor de novo, joga para o ambiente e volta nesse sentido, tá? E ele é uma TUI. Você precisa ter um circuito exclusivo para bombinha, para o compressor, porque isso aqui tem uma corrente relativamente alta. Então você tem que pegar o manual do ar-condicionado, mas basicamente a unidade externa, que é o nosso condensador, fica do lado de fora e o nosso evaporador fica do lado de dentro. Tem equipamentos que você consegue colocar ele para baixo, tem equipamentos que você consegue colocar ele para cima, né, o condensador, mas nem sempre você vai poder colocar dos dois. Você tem que dar uma olhada no manual, porque tem alguns que só deixam colocar em cima e tem alguns que só deixam colocar embaixo, invertido. Então vocês têm que dar uma olhadinha no manual. Bom, dito tudo isso, considerando que cada tomada vai ter um uso e cada tomada vai ter uma condição específica de trabalho, você vai ter que colocar no quadro de distribuição uns cabos e uns disjuntores, tá? Eu vou detalhar bem isso para vocês depois, mas essa tabelinha ela já ajuda. Então, quando você for colocar, por exemplo, luz, você vai usar um cabo de 1,5 com disjuntor de 15. Quando você for colocar tomada, você vai usar um cabo de 2,5 com disjuntor de 20. Então, eu vou ensinar melhor para vocês isso lá na frente, tá? A gente vai detalhar melhor. Bom, a aula de hoje é isso, a gente acaba por aqui. Aí na semana que vem eu vou passar para vocês cálculo luminotécnico e reforço. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, manda mensagem aqui no fórum ou manda mensagem para mim por fora e tal. O material ainda está no site, eu vou tentar seguir o cronograma que está lá com vocês na disciplina de elétrica. E qualquer novidade aí eu vou informando vocês, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem aí. Se tiver que sair, lave a mão, passe álcool em gel. E se você puder ficar na sua casa, fica, porque é importante para a saúde de vocês e para a saúde das pessoas que convivem com vocês aí. A gente se vê na próxima aí. Qualquer coisa é só vocês me avisarem. Até mais.